Fala pessoal, a gente está começando mais um vídeo e agora a gente vai falar sobre qual o melhor banco para a gente investir na Bolsa de Valores. A gente tem diversos bancos aí no Brasil, né? Durante décadas acabou afunilando um pouco a questão dos bancos com algumas fusões, algumas aquisições, mas a gente tem uma gama grande até de bancos que a gente pode investir na Bolsa de Valores e é nisso que a gente vai falar no nosso vídeo. Deixa o teu like, compartilha isso com o teu amigo, que eu tenho certeza, né, que ele pode estar entubado aí de bancos que não fazem sentido e a gente vai falar aqui de alguns critérios para avaliar um banco. Fechado? Primeira questão, pessoal. A gente tem dentro do mercado brasileiro dois tipos de bancos. Maduros, né, que a gente já fala que já atingiram uma maturidade. Então a gente vai olhar ali Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil, né, que são negociados em bolsa e que já atingiram uma maturidade de negócio. Esses bancos, como eles já atingiram uma maturidade de negócio, eles tendem a ter uma previsibilidade maior dos resultados. A gente fala que basicamente fica mais fácil a gente olhar os números de um banco desse e entender se é um bom investimento ou não, baseado no preço que ele está sendo negociado, porque ele tem um longo histórico de negociação e um longo histórico também gerenciamento de risco da carteira de crédito. Quando a gente olha os bancos tradicionais, esses bancos mais consolidados, cada banco tem o seu nicho um pouco particular. Então o Banco do Brasil, né, um pouco mais forte na parte agrícola, Banco Itaú, muito mais em negócios, um pouco mais private, Bradesco, muito mais varejo e quando a gente fala Santander, um mix, né, de todos esses negócios. Quando a gente olha para esses bancos, a gente precisa entender, primeiro, se eles são bancos bem capitalizados, uma questão importante, e entender como que eles estão no risco de crédito. O banco, ele tem, o negócio do banco, ele é pegar dinheiro barato do investidor e emprestar ele a uma taxa de juros extremamente alta e ele ganha nessa diferença, só que uma grande parte dessa diferença entre o quanto de dinheiro ele vai pagar para o investidor versus o quanto ele vai emprestar, uma grande parte desse dinheiro fica em inadimplência, né? Dinheiro que o banco nunca mais vai ver. Então a gente precisa, quando vai investir num banco, e faz sentido a gente ter essa análise, entender como que está a carteira de crédito desse banco. Se é um banco com uma carteira de crédito que vem melhorando, né, ao longo dos anos, ao longo dos trimestres, ou se é uma carteira que vem piorando, né, ao longo do trimestre. Se ela vem, por um exemplo, melhorando a rentabilidade do negócio, ou seja, se ela vem conseguindo gerar mais dinheiro por cliente do que ela gerava lá atrás. Então hoje a gente olha a média dos bancos, cada cliente, né, está gerando na média aí de 30 a 40 dólares de receita por cliente aí do mercado brasileiro. Então é uma média que a gente olha basicamente para entender como que o mercado está trabalhando. Isso em bancos maduros. O banco que já está te oferecendo um cheque especial, que já está te oferecendo uma capitalização, que já está te oferecendo um empréstimo, que está te oferecendo cartão de crédito, que está te oferecendo investimentos. Então ele consegue te penetrar em diversos produtos do teu dia a dia e fazer uma receita muito alta contigo. Então a gente precisa entender quanto que esse banco está aumentando de receita versus o quanto que ele está aumentando de custos. E ver essa diferença. Quanto que fica de lucro no final. A gente fala de margem. As margens do banco, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, vão girar entre 15%, 14% até na casa dos 20%. Então a gente vai ter que ficar bastante de olho, né, nessa questão. Toda vez que um atraso acontece acima de 90 dias, 180 dias, o banco já provisiona esse valor como perda. Isso já tem um impacto negativo no balanço. Então é um dado extremamente relevante quando a gente for olhar bancos. A gente tem um evento no Bradesco que a gente teve um balanço extremamente desastroso, vai fazer uns 2 balanços atrás, 2 trimestres atrás, e a ação caiu bastante. A gente vai ficar, o investidor de Bradesco, o investidor de bancos, vai ficar olhando para essa recuperação dessa carteira de crédito que acabou ficando um pouco suja. Fora esses bancos maduros, que não vão oferecer um potencial de multiplicação muito alto, mas uma previsibilidade, a gente tem os bancos de crescimento. No Brasil, a gente consegue hoje comprar basicamente 2 bancos, né, que eu vejo que fazem mais sentido, que são o Nubank. Nubank hoje, ele cresce aproximadamente 4 milhões de contas de clientes por mês, ele está fazendo uma receita média por cliente na casa de 9 dólares, o custo por atendimento está girando na casa dos seus 10 centavos por cliente. Então ela está chegando aí a 85 milhões de clientes, está entrando na Colômbia, está entrando no México e ele pode se transformar num banco internacional e com uma escala muito forte, né, que a gente fala, com uma grande quantidade de clientes e podendo depois se preocupar em remunerar essa carteira. Qual é o risco desses 2 bancos, que um é o Nubank e outro é o Banco Inter? São bancos de crescimento. Então eles investem muito em adquirir novos clientes. E no meio do caminho, eles começam
a entrar em produtos que eles não têm a expertise. Por exemplo, o Nubank não tinha expertise de empréstimo até pouco tempo atrás. Começou com cartão de crédito, depois fez um segurinho de vida, agora o pessoal tá com empréstimos. Eles vão adquirir muita experiência, claro que trouxeram gente muito qualificada disso, mas eles estão criando o próprio score do banco de análise de empréstimos. E isso é um risco, porque teve diversas instituições financeiras que perderam a mão e depois fica muito difícil voltar. Mas a gente tem Nubank, que pode se multiplicar diversas vezes nos próximos anos, e o próprio Banco Inter, né, que a gente vê ali numa cotação extremamente interessante para a pessoa que olha a médio prazo e aceita o risco. Né? Então, qual que é o melhor banco para eu estar investindo, Michael? Mas na verdade aqui depende. Banco do Brasil, um ótimo pagador de dividendos, tem uma previsibilidade muito alta de receita, porém tem a mão do governo. Banco Itaú, extremamente estratégico em novos negócios. Comprou XP, vendeu XP, fez bilhões de reais. Comprou a Avenue agora, recentemente, está alavancando a Avenue, que é uma corretora americana, e vai vender logo por bilhões de reais. Bradesco é o dos bancões, né, não tem feito grandes movimentações para se atualizar e fazer frente a negócio dos outros bancos. O Santander não tem muito uma opinião formada. E aí, como aqui a gente não tem opinião formada, não tem por que ficar criando opinião sobre o que tu não tem. Né? Não faz sentido. E fora isso, eu vejo esses dois bancos de crescimento, né? Se eu fosse ter bancos na carteira nesse momento, entrar no mercado e botar bancos na carteira, eu olharia com carinho essas duas ações, né? Banco Inter e Nubank, para um percentual de risco. Você não vai encher a sua carteira de Nubank e Banco Inter porque eles têm um risco incorporado, que é na hora que eles começarem a expandir muito bem essa carteira de crédito e outros produtos, pode não dar certo, né? E isso se transformar num prejuízo enorme, visto que eles têm uma carteira de clientes gigante. Mas fazer uma mescla, né, de setores na tua carteira, eu fiz uma live ontem, né, até falando disso, você ter bancos como 10% da tua carteira e ter Banco Inter e Nubank como 1% desses 10%, é um risco extremamente controlável na tua carteira e você não vai estar colocando a tua carteira num risco de ruína. Fechado? Então, basicamente nesse vídeo a gente falou um pouco sobre qual o melhor banco para investir. Basicamente a gente tem aí diversas opções para os mais variados perfis. Então, deixa teu comentário aqui qual banco que tu prefere desses aqui que a gente falou e também compartilha esse vídeo com algum amigo teu que está lá com um banco na carteira, às vezes está tomando um prejuízo no Banco Inter ou no Bradesco, né? Que eu tenho certeza que a gente pode estar auxiliando aqui com um pouco mais de conhecimento sobre o mercado. Fechado, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.